Graça e paz, amados, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, amém, do dia 25 de março de 2021, amém, queridos, sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. Então eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse alimento da fé, amém? Estamos falando essa semana sobre a autoridade que nos foi delegada, que nos foram dadas. Seja bem-vindo, pastor Magno, homem de Deus, ministro Luiz e a todos que estão conosco. Curta e compartilha, amado. É importante seu compartilhamento. Amém, queridos, para que pessoas possam ser alcançadas. Seja bem-vinda, ministra Jeane, mulher de Deus. Glória a Deus, ministro Luiz. Bom dia, querido. Vocês são os melhores. Amém? Queridos, a gente está falando sobre autoridade delegada. Ontem nós falamos a diferença entre autoridade e poder, né? Demos o exemplo de um guarda de trânsito. Quando ele está fardado, quando ele está vestido para o seu trabalho, nós entendemos que existe uma farda, que existe um distintivo que dá autoridade, que dá poder para que ele possa atuar naquela função. E esse poder e essa autoridade foi dada pelo Estado àquele homem, aquele guarda de trânsito. E quando ele está com aquela farda, querido, a população, as pessoas obedecem a ele. Naturalmente falando, ele não tem força para paralisar um carro. Por mais que ele fosse um homem gigante ou forte, ele não teria força física para paralisar um carro. Mas o seu poder, a sua força está onde? Na autoridade delegada. Quando as pessoas olham e veem a farda, né, as pessoas entendem que o Estado instituiu aquele policial de um poder que ele pode multar, que ele pode prender, então obedecem aquele poder. Amém, querido? Então existe uma diferença entre autoridade e poder. E hoje à noite, hoje pela manhã nós vamos estar falando sobre poder delegado. Você vai entender que você recebeu um poder da parte de Deus, que Deus lhe delegou um poder que opera na sua vida hoje. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que venhamos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Então, na sua vida, na sua história, no seu ministério, na sua família, e já opera um poder. Você não precisa orar pedindo poder. Esse poder já lhe foi dado, doado, outorgado, entregue. Essa autoridade já te foi entregue quando você nasceu de novo, quando você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, ele vai dizer, abre a tua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18, é um texto bastante conhecido. Mateus 28, 18, que diz assim, preste atenção, Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Jesus em Marcos capítulo 16, no versículo 15 e diante, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais, né, ou esta autoridade, ou este poder, seguirão a todos aqueles que nele crê. Aí ele vai dizer, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Eu quero que você entenda algo hoje. O ID é exatamente o que ativa o poder. Quando você permanece, a paz, Maria, mulher de Deus, seja sempre bem-vinda em nome de Jesus, Daiane e a todos que nos ouvem. Então escuta isso, querido, tá? O ID, ele ativa o poder. Porque, amado, o poder e a autoridade, ela foi delegada para ir. Quando eu não vou,
esse poder e essa autoridade, ela não tem eficácia. Então, o poder e a autoridade que me foi outorgado, que me foi entregue, ele está ativo no ID. Quando o Senhor fala, amém, ide por todo mundo e pregai o evangelho e em meu nome, quer dizer, a autoridade que eu vos dou. Bem-vindo, ministro Ricélito. Então, a autoridade que eu vos dou, a Bíblia diz no versículo 20, e eles tendo partido, quer dizer, a operação da autoridade, do poder, está exatamente no continuar indo. Quando eu paro, esse poder e essa autoridade, vamos dar um exemplo natural para que você possa entender. Vamos lá, o guarda de trânsito, ele tem poder dentro da casa dele? Não. O guarda de trânsito, ele tem poder dentro do banheiro dele? Não. O guarda de trânsito, ele tem poder, ele tem autoridade quando ele toma posse daquela farda, daquele distintivo e quando ele sai à rua, porque a autoridade que o Estado dá a ele é exatamente para um ofício. Dessa mesma forma, querido, a autoridade e o poder que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos outorgou, ela está ativo no ID. E por isso que a Bíblia diz, no versículo 20 de Marcos capítulo 16, e eles tendo partido, cooperando com eles o Senhor. Então a autoridade ela está em operação, o poder está em operação, em continuar indo, em continuar exercendo, porque a Bíblia diz assim, e para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o que é uma manifestação, amado? É uma aparição, é o continuar indo, é o continuar fazendo, é não parar. Por isso que a Bíblia, olha só que coisa poderosa, eu ontem estava meditando nisso. Você vai ver o apóstolo Paulo falando ali em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai falar coisas poderosas em 1 Coríntios capítulo 15. E ele vai dizer o seguinte, preste atenção a isso. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre o corpo que será transformado em glória e que a morte não terá mais domínio sobre o corpo físico, né? E ele vai estar falando sobre essas coisas gloriosas e no último versículo ele diz assim, por isso, amados irmãos, sejam firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. O que Paulo estava dizendo, ainda que opere, querido, uma lei de morte no corpo natural, que esse corpo será revestido de glória, ainda que coisas possam se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, contra a minha história, contra a tua história, eu e você devemos permanecer indo, permanecer fazendo, porque o permanecer fazendo, querido, é algo que ativa a manifestação, a autoridade e o poder. Por isso que Jesus disse, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. Então a autoridade que opera sobre o enfermo, para o livramento, para as finanças, para expulsar demônios, ele está ativo em continuar fazendo. Você entende, amado, porque o diabo tenta tanto parar a igreja? Você entende porque o diabo ele tenta tanto parar e fechar a porta da igreja? Só que a palavra igreja significa eclésia, que é os enviados para fora. Então eu e você foi comissionado, enviado, vocacionado para continuar indo, ainda que a porta física da igreja ela possa estar sendo fechada ou paralisada por um período de tempo. Eu quero dizer que como corpo de Cristo nós somos essa igreja que continuamos indo, que continuamos fazendo, que continuamos pregando para que as obras do inferno sejam feitas. Então, amado, eu e você somos uma resposta ao mundo.
Porque Romanos capítulo 14 diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Eu e você somos a resposta que o mundo aguarda. Eu e você somos o livramento que o mundo aguarda. E essa autoridade está exatamente para fazer. Essa autoridade está exatamente para ser. Essa autoridade que Jesus disse está exatamente para não parar. Você dentro de casa, amado, é exatamente isso que o diabo quer. Você dentro de casa é exatamente isso que o diabo deseja. Você entende, amado? Que o diabo sempre vai procurar perseguir a sua história, a sua vida, para você se decepcionar, para você parar, para você desistir. Então, amado, o livramento está em continuar fazendo. Olha só algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Quer permanecer vivo? A Bíblia diz que Deus, ele poda aquele que está dando fruto. Ele diz, eu sou a videira. João capítulo 15, e vós os ramos. Todo ramo que permanecer em mim, este dá muito o quê? Fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas todo que não dá fruto, ele o corta e lança no fogo. Amado, eu e você nascemos para produzir, para exercer autoridade, para não parar. Você entende por que o diabo ele tenta tanto te parar? Você entende por que o diabo levanta pessoas imaturas, carnais, para tentar lhe parar, para tentar lhe deter? E eu digo hoje, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, se levante e continue ministrando a palavra. Se levante e não pare. Maior é aquele que está em você. Toda autoridade te foi dada. Olha o que a Amanda está dizendo, a igreja foi edificada sobre a pedra. Essa pedra são todas as situações, mas a igreja do Senhor, ou eu e você, permanecemos firmes sobre esta pedra é Cristo, essa rocha é Cristo. Eu e você estamos edificados sobre a rocha que é Cristo. Amados, a Bíblia diz que a casa que foi edificada. Então, o não parar, o não se intimidar, porque o diabo quer te intimidar, o diabo quer te parar, o diabo quer te deter. Não pare. Ainda que você, querido, entre em estações novas do seu ministério, continue frutificando, continue dando fruto, continue amadurecendo, crescendo em graça e sabedoria. Continue avançando no Senhor e na força do seu poder. Continue fazendo aquilo que o Senhor determinou para você fazer, amado. Procura entender, por isso que Paulo, ele orava. Eu oro para que vocês tenham um entendimento e iluminação do chamado, da vocação, ao qual eu, o Senhor, o chamei. Paulo orava por isso. Paulo entendeu isso. Sabe, querido, ainda que uma lei operasse no seu corpo, uma lei de morte, a Bíblia diz, querido, para que outros possam viver, nós temos que morrer. Continue indo, não pare. Não deixe nada te parar, nem circunstância. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ative a palavra em você. Paulo diz, aviva o dom, falando com o seu filho na fé, Timóteo. Existe uma autoridade, querido, sobre a sua vida. Meu filho amado, existe uma autoridade. Sabe, irmão, quando Jesus ele estava desfazendo as obras, a voz do céu disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que o Senhor, ele tem sentido prazer nos seus filhos? Ah, pastor, mas a igreja parou. Ah, mas isso está acontecendo, querido, para com isso. Salvação é individual. O julgamento, querido, ou o tribunal de Cristo para galardão. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal do julgamento, diante de Deus. Então, amado, não pare, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Junta a tua família, prega a palavra. Junta teus amigos, prega a palavra. Pega tuas redes sociais, libera a palavra sobre o poder do Espírito. Você sabe o que é que está acontecendo, querido? As pessoas estão entrando em contato conosco, falando que estão sendo curadas instantaneamente pelas lives. Sabe o que é isso? Uma exposição à palavra. Quando eu e você nos expomos à palavra, nos expomos a quem está pregando, porque aquilo que eu honro, isso vem sobre mim. Então, quando eu
paro para ouvir alguém, a unção que está sobre essa pessoa, o legado que está sobre essa pessoa, a história que está sobre essa pessoa, vai recair sobre a minha vida. Aquilo que ela está falando, é por isso que eu e você, amado, devemos ter cuidado a quem nós estamos nos expondo. Será que nós estamos nos expondo a pessoas que estão pregando a palavra ou a fracos na fé, que têm vivido uma vida, querido, de intriga, de discórdia, de dúvidas? Ah, porque crentes estão morrendo, amado, crente vai morrer, irmão. Desde que a igreja é igreja, gente vai morrer, irmão. Não cabe a mim, a você julgar ninguém. Avança, vai correr a tua carreira, vai usar a autoridade que te foi dada em Cristo Jesus. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isso mesmo, utilize as suas redes sociais para espalhar a palavra. Entende isso, ministros poderosos, homens e mulheres de Deus que Deus levantou. Eu declaro a toda frustração que você possa ter tido, eu declaro a toda decepção que você possa ter tido, eu declaro a tudo aquilo que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família, falido agora, em nome de Jesus. Seja agora alcançado. Isso mesmo, pastor Magno. A exposição à palavra aumenta o nível de revelações. Se expõe todo dia, irmão. Para de edificar, sabe, a tua vida ou de destruir com mensagens do inferno. Sabe, irmão, prepara um ambiente, coloca louvor, palavras, ministrações, versículos bíblicos e vai fluir no poder do Espírito. Olha só. A autoridade na terra é constituída no nome de Jesus Cristo. A autoridade que ele obteve quando venceu Satanás foi posteriormente delegada à igreja pelo próprio Jesus Cristo. Jesus proferiu estas palavras em Mateus 28, após a sua morte na cruz. Após seu sepultamento, ele ter derrotado Satanás no inferno, após a sua ressurreição, após Jesus ter garantido com o seu próprio sangue a entrada no Santo dos Santos celestial. Porém, imediatamente antes da sua ascensão para sentar-se à destra do Pai, Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra foi dado a ele. Imediatamente ele revestiu também a sua igreja na terra com essa autoridade, ordenando: ide e pregai, ide, portanto, ide e fazei discípulo. É isso mesmo, pastora Janaína. Em nome de Jesus. É no nome que desfaz as obras do diabo. Aleluia. Marcos registrou essas palavras de Jesus nessa mesma ocasião em Marcos capítulo 16, do 17 ao 18. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero pedir: curte e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por esse alimento da fé diário, amém? Então, se você não assistiu todo, volta ao alimento da fé, assiste todo para a tua edificação. Preste atenção à nossa confissão. Vamos lá, querido, é importante você fazer essa confissão para a glória de Deus. A autoridade que há no nome de Jesus está acima de todo o nome. A igreja foi dada essa autoridade. Tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Mais uma vez, querido, a autoridade do nome que está acima de todo nome foi dado à igreja. Foi dado a mim. Tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu declaro um dia cheio de glória, de vitória, de poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir: curte e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Bom dia, queridos. Graça e paz.